iniciando mais um programa Essence na TVC. Um programa para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E nós hoje vamos conversar com vocês e trazer um assunto bem interessante, que é redes de colaboração e de cooperação. Isso aí, né, Tati? Então, as redes de colaboração e cooperação, eles são, não é um tema novo no mundo, digamos assim, corporativo, mas em contrapartida na nossa realidade ele é, né? Exato. E nós estávamos conversando quando montamos a pauta deste programa, o quanto que este assunto, né, vai agregar e trazer mais conhecimento para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Sim. Embora o tema, hoje, ele vai ser bem focado para o nosso ramo profissional, enquanto Sim. empreendedor, enquanto empreendedora, é importante a gente entender que perpassa por um comportamento também. Sim, né? sim. Tinha comentado antes, o comportamento de ter atitude, porque hoje a gente vê as pessoas reclamando muito, ainda, embora tenhamos pessoas que fazem, sim. mas a grande maioria ainda está na zona da reclamação e do mimimi. Terceirizando a responsabilidade. Né? Exatamente. E quando a gente conhece e se aprofunda dos temas e dos assuntos que estão acontecendo na nossa volta e o quanto que nós precisamos também nos predispor a fazer algo, a coisa muda de figura. Sim, muda bastante. Tu tem que estar disponível a compartilhar, né, numa rede de colaboração, num grupo, ou, né, enfim, são vários formatos, e tu tem que estar disponível também a aprender, né? E essa disponibilidade é importante de pensar, né, Tati? Muitos empresários, eles se sentem sozinhos na hora de conduzir os seus negócios, de treinar a equipe, de se organizar, né? Então, as gestoras que eu atendo, gestores, têm essa sensação de estarem sozinhos. E, na verdade, como esse assunto ele cresceu muito nos últimos anos, hoje a gente já tem várias opções de grupos, de associações, de projetos nos quais esses gestores e gestoras, empreendedores e empreendedoras podem participar, estão manifestando, enfim, o seu interesse. E esses projetos, eles ajudam a, muitas vezes, a pessoa não se sentir sozinha na liderança, na gestão, e tu tira um pouquinho daquele peso, né, de estar só. Exato. Eu tive a oportunidade, há uns, sei lá, acho que 8 anos atrás, conhecer uma rede de cooperação que foge das cooperativas que tem no interior, enfim, que tem bastante. E até mesmo uma grande cooperativa, né, que é a de saúde, que a gente tem aqui próxima, e o do banco. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a rede H-Pharma. Sim. Conhecer a proposta da gestão mesmo. Sim. E eu vi, na época, uma questão muito forte também, que era a compra coletiva. Sim, é um dos fatores, né? Para comprar de forma mais econômica. Não só, não estou falando da farmácia, mas de outras redes de cooperação que teve, como os de imóveis, né? A autorrede que tem na região, né? Supermercado que também tem. Sim. De calçados. Mas o grande objetivo deles naquela época, quando estávamos iniciando este processo, estava associado a comprar de uma forma mais econômica. Isso. Só que não é só isso, né? Os ganhos e caminhar a partir de uma rede de colaboração e de cooperação vai muito além. Vai além. Que só ter um benefício. Sim. Né? O quanto que eu também quero compartilhar, o quanto que eu quero olhar para minha dor, que todos nós meu problema, temos, né? O meu problema, a minha dor. E juntos, com outras pessoas que podem ter também a mesma dor, resolver nada e minimizá-la. E nós temos hoje a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho da Maiara, que ela é gerente executiva da Assiste, que é a nossa Associação Comercial e Industrial de Serviços e Tecnologias aqui de São Leopoldo. Sim. Porque ela conhece um projeto bem interessante que é o Empreender. Sim, que é um projeto bem importante, inclusive na área, né, para criação de núcleos e criação de projetos para o desenvolvimento das empresas. E como tu comentou, né, Tati, há um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha dificuldade de compartilhar, porque a gente tinha a concorrência
né? A ideia de que a concorrência poderia copiar a nossa ideia, a exclusividade, ela era realmente algo mais presente. Hoje em dia é muito difícil ser exclusivo e criar produtos e serviços diferentes. Ainda é muito possível, mas aquela questão de sou único no mercado a fazer determinada coisa já é mais difícil. Então, eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, elas começaram a se dar conta também que essa conversa com outros empresários, e inclusive com concorrentes, que a Mayara vai falar também, ela é muito produtiva quando tu está disponível para isso, né? E essa tua fala de que há um tempo atrás era para compras que as pessoas se associavam ainda mais, ela é bem recente, né? Então, eu comecei a atuar na região há pelo menos uns 6 anos e eu lembro desse período, assim, de 6 anos atrás, a criação das redes para compras mais em conta. Tinha a questão da qualificação, mas ela não era tão presente, né? Ainda tinha uma resistência. E a gente sabe que tem a questão cultural, né? Desse público. E depois de um tempo isso começou a mudar, né? E eu acho que essa capacitação do empresário, essa condição de se qualificar, hoje ela está acima até da questão financeira de compras e tudo mais. Que coisa boa, né? Que coisa boa, porque realmente nós precisamos pensar e repensar sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes, e a partir disso observar os resultados que nós estamos tendo. Né? Claro. Porque o resultado está todo atrelado ao como eu estou agindo perante, né, tais situações. Sim. Eu te escutando agora, eu também me lembrei de uma experiência bem interessante que eu tive em relação às redes de colaboração e de cooperação, porque na época em que começou a vir isso com maior intensidade, eu me recordo que as empresas tinham até medo de colocar no site a sua missão e a sua visão. Sim. Tanto é que eles tinham o texto para falar sobre a missão, aquela que podia ir para a concorrência. E a interna. Visão, e a interna, que era a visão estratégica, a missão, que não podia ser falado, não podia ser comentado. O tal do BSC, que é o Balance Scorecard, no qual eu trabalhei bastante na minha primeira experiência profissional na área de gestão de pessoas, nós não podíamos, em hipótese alguma, falar sobre os objetivos, divulgar, indicadores, porque senão a concorrência vem e pega a ideia. E hoje em dia, nós chegamos nas empresas, o mapa está lá exposto. Né? É uma evolução bem grande, né? A própria Débora, que um dia palestrou para nós, a Débora Giacometti, ela falou, ela apresentou para nós o modelo e ela disse assim, isso aqui já está ultrapassado. Né? Está aqui porque precisamos de um direcionamento. Sim, de uma orientação. De uma orientação. Mas hoje a dinâmica dos negócios, o posicionamento, a forma que eu vou me relacionar com o mercado, ela é muito dinâmica e não dá mais para acreditar que nós não estamos sendo observados. Sim, né? O Big Brother, depois que vem, tem câmera para tudo quanto é lado. E o cliente, ele é o grande... eu acho que propulsor dessa mudança também, porque no momento que o cliente exige transparência, e isso tem que estar dentro da empresa, na parte interna, e tem que estar na parte externa, né? Então, tu tem que compartilhar, e daí tu falou uma coisa, não se falava da visão, às vezes não se falava da visão nem internamente, nem o cliente interno, que é o colaborador, não sabia do que se buscava. Ele estava lá trabalhando e era isso. Então, essa necessidade, essa exigência do mercado também fez com que as empresas mudassem a postura. Além de que isso é muito mais produtivo, né? Tu informa as pessoas que trabalham contigo, tu informa o teu cliente do que tu quer, para que tu trabalha, e tudo fica muito mais simples, né? A gente quebra várias barreiras com isso. Sim. E a ideia, então, é hoje, né, vocês que estão nos acompanhando, se manterem conectados conosco, porque na sequência nós vamos apresentar uma das formas que é possível dentro da nossa região, dentro do nosso local, onde estamos com a nossa empresa e até mesmo com o nosso mercado, de começar a agir, pensar em formas
de como nós podemos unir forças, né, através da colaboração, da cooperação, baseado num fortalecimento e numa competitividade mais saudável. Sim, lembrando que esse formato que a gente vai conversar com a Mai, ele já acontece em outros lugares, outras cidades, outros estados, para as pessoas também poderem se inspirar, né? Exatamente. E na sequência, então, Maiara Fangueiro estará conosco para esclarecer um pouco mais sobre este tema. Está sempre com grandes promoções. Na compra de um solar, você ganha 50% de desconto na compra de um outro da mesma marca. Voltamos com o programa Essence e no dia de hoje, então, com a nossa convidada Maiara, para que possamos abordar o tema redes de cooperação para o desenvolvimento, né, social, econômico e pessoal. Então, Maiara, seja bem-vinda. Obrigada, Tatiane, obrigada, Larissa, pelo convite para falar de um assunto que me brilha tanto o olho, né, as redes colaborativas e o desenvolvimento local. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. E para começar, eu posso chamar de Mai? Porque eu vi no jornal que para os íntimos... Então, assim, ó, a gente já quer ser íntima de ti. Pode ser. Mai, para começar, eu gostaria que tu se apresentasse para nós, que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua caminhada, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Então, eu sou a Maiara Fangueiro, eu tenho 32 anos, eu sou casada há 10 anos e sou mãe de uma menina fofíssima de 1 ano, né? Suspeita para falar, né? Eu trabalho na Associação Comercial e Industrial de Serviços e Tecnologia, aqui de São Leopoldo. Já há 11 anos que eu faço parte do sistema associativista, né? Em 2008 eu entrei na associação e desde então, nesse período, eu trabalhei 2 anos na Federação das Associações Empresariais, assim, que foi uma escola, né? Porque a gente teve todo um contato com outras entidades e aí depois eu voltei para atuar aqui em São Leopoldo. A minha graduação é em administração, então a gente também perpassa na universidade por diversos assuntos, né? Sim. E a entidade é uma escola para a gente praticar tudo isso e, inclusive, dentro desse nosso tema que a gente está falando das redes, né? A gente trabalha na associação muito para desenvolver os negócios locais, para melhorar a competitividade. Então, assim, eu me sinto super em casa e no meu ambiente de trabalho, com toda a bagagem que eu já tive da administração, da Federação, é muito confortável trabalhar nesse ambiente. Que bacana. Que show. Ótimo. Então, viu? A gente sempre acerta as nossas, né, convidadas, hein? Essas mulheres que estão vindo, que sentam aqui conosco, são fantásticas. Sempre deixam aí uma contribuição e um aprendizado muito importante para o nosso desenvolvimento. Verdade. E eu vou começar, então, no sentido, Mai, assim, como funcionam essas redes de cooperação, de colaboração? Como é que surgiu? Como é que fundou? É viável? Não é? Foi difícil? Conta um pouquinho para nós sobre essa trajetória, assim. Bom, a minha experiência ela é bastante restrita ao ambiente das associações empresariais, né? E eu vou falar disso, então, que é o que eu entendo, claro, né? Especificamente do programa Empreender, que é um programa, uma metodologia que vem da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. É um modelo que é inspirado no modelo alemão. Na Alemanha, os núcleos setoriais eles são muito fortes. O primeiro, a gente tem notícia de ser de 1162, um núcleo de tecelagem. E lá na Alemanha, os núcleos são personalidades jurídicas. Normalmente, as empresas se reúnem no mesmo segmento e esse núcleo é que se vincula à entidade empresarial. Aqui no Brasil, a gente brinca que, né, para variar, teve o nosso jeitinho brasileiro de desenvolver os núcleos.
Esse programa surgiu há mais de 30 anos atrás, com 3 entidades catarinenses, de Joinville, Blumenau e Brusque, junto com uma cooperação com a Câmara de Artes e Ofícios da Baviera. E já ganhou, inclusive, prêmio como melhor projeto de cooperação internacional. Então, tinha uma situação nessa região lá de Santa Catarina de evasão das pessoas para irem para os grandes centros, e as empresas, que eram principalmente familiares, pequenas empresas, estavam perdendo toda a questão da sucessão e toda a especialização que aquela família tinha no negócio. Então, foi feita essa cooperação com as entidades alemãs. E na Alemanha, as associações, elas funcionam muito assim como a prestação da consultoria técnica para o segmento. E aqui no Brasil a gente tem o Sebrae. Então, o Sebrae veio como um parceiro nacional para essas empresas. Sim. Em Santa Catarina tem um consultor de uma entidade alemã que, uma vez eu disse para ele que eu tinha muito Santa Catarina como referência. Ele disse: tu esquece Santa Catarina, porque Santa Catarina, cada 2 pessoas tem 3 associações, a minha, a tua e a nossa. Então, lá, realmente, essa questão do associativismo é muito forte. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ou é Grêmio ou é Inter, né? Então, vocês já podem, assim, ter uma ideia de como funciona. E como é diferente de uma região para outra, porque é aqui do lado, né? Mas, culturalmente, a influência acaba sendo... Sabe que é interessante isso, porque eu sempre fiquei intrigada de entender como Santa Catarina se desenvolveu tão rápido nesses últimos anos. E o nosso estado, ele era referência nacional de um estado forte, no desenvolvimento, né, nos resultados, na educação. Algumas coisas. Exatamente. Sim. Então, olha só, agora eu acabei de descobrir um dos fatores que fazem com que Santa Catarina seja realmente hoje um estado que brilha os olhos aí de muitos empresários e empreendedores que querem crescer ou até mesmo buscar um trabalho. A experiência que eu vivi, assim, foi de encontrar muita cooperação lá, né? Sim. Eu tive a oportunidade de... Porque na federação eu coordenava o atendimento às associações, que era fruto, um projeto que era fruto de um acordo de cooperação entre a Federação aqui do Rio Grande do Sul e a Federação de Santa Catarina. Sim. Então, a gente, seguido, enviava grupos para lá e visitava entidades de lá. E qual não foi a nossa surpresa quando, em todas as associações, a gente encontrava núcleos. Nas menores, municípios de 30 mil habitantes, tinha 12 núcleos setoriais na entidade, com previsão de abertura de mais 4 naquele ano. Sim, imagina. E aí, um município de 120 e poucos mil habitantes, tinha 20 núcleos, né? Joinville e Santa Catarina, 25 núcleos cada entidade. Para ver o quanto é forte, né? A gente nem falar nesse trabalho. Sim. Né? E tu comentou ali que o teu professor ou o teu orientador, ele disse: esquece Santa Catarina como modelo, porque... Consultor, perdão. Isso. E o que ele usava como referência, o que ele te disse para usar como referência, então, em relação... O próprio modelo alemão, né? Uma coisa que eles frisam muito, porque o Empreender, ele inclusive tem uma fundação e existe algumas entidades na Alemanha, porque a Alemanha trabalha muito pelo desenvolvimento de empresas em países em desenvolvimento, né? Tem muito recurso, inclusive, para aplicação em projetos. E eles focam muito a questão da competitividade. O núcleo é para melhorar a competitividade das empresas. E aqui a nossa tropicalização, aí a gente começa a abrir núcleos multissetoriais, né? Então, por exemplo, a gente tem lá na associação o núcleo de mulheres empreendedoras, tem o núcleo de jovens empresários. E eles ficam até impressionados de como a gente consegue conduzir, porque é mais difícil tu extrair o que é comum daquele grupo, né? Diferente se você tem um núcleo de padarias, por exemplo, em que o processo produtivo é o mesmo, os insumos são o mesmo, então normalmente o grupo se reúne para trabalhar aquela redução de custo, a melhoria de processo, compartilhamento de maquinário, de ferramenta. Até o vocabulário é o mesmo, né? E dependendo do... Em Santa Catarina, assim, super abriu, porque além dos núcleos setoriais, tem os multissetoriais, tem os territoriais, tem os que eles mesmos já intitularam de temáticos. Então, assim, eles realmente ampliaram, levam muito a sério e trabalham muito essa questão da cooperação, né? Inclusive, eu não sei se posso citar rapidamente um case que eu conheci em Jaraguá do Sul, de hotéis. Tinha uma concorrência, assim, acirradíssima na cidade. Uma coisa que eu ouvi do empresário era assim: se eu tô vendo que tu é do outro hotel e tá cruzando, tá na mesma calçada que atravessa a rua. E aí, em Jaraguá do Sul, foi construída a Arena Jaraguá, que é um espaço de eventos, receberam inclusive campeonatos do UFC e tal. E aí eles se deram conta que a rede hoteleira da cidade não tinha capacidade para comportar todo o público que vinha para eventos desse porte. E aí eles acabavam perdendo para municípios do entorno.
Então, eles se reuniram em formar um núcleo. Hoje, eles trabalham para prospecção de eventos para a cidade, para captação de outros hotéis na cidade, para captação de investidores nos hotéis. Quase a criação de um convention bureau então, assim, em função um olhar totalmente diferente que, se a gente não der a mão para quem está do lado, sozinho a gente não vai conseguir atender aquela necessidade. E como que funcionam as redes, Mai? Elas existem encontros mensais? Como que funciona a dinâmica, vamos dizer assim, a prática, né? Então, eu decido entrar e participar. Como que tu tem visto isso acontecer? Lá na associação, os encontros são quinzenais. Sim. Ou, pelo menos, assim, a gente faz uma reunião no mês, uma reunião de monitoramento do planejamento, porque no final do ano, normalmente, a gente já monta o plano de ação do ano seguinte, baseados nas necessidades que as empresas manifestam, né? Então, a gente faz algumas dinâmicas para poder extrair isso das empresas, de qual é o problema do teu negócio, o que tu precisa resolver no teu negócio agora. E aí, com base nisso, a gente monta um plano de ação de tudo aquilo que é comum àquelas empresas. Aquelas demandas que são individuais, aí a gente não resolve no grupo, trata como associação. Tá. Então, a gente faz esse planejamento. E aí, as reuniões costumam ser quinzenais, pelo menos uma de monitoramento do plano de ação e uma efetivamente, né? Por exemplo, terça-feira a gente tem reunião dos jovens empresários. Ela está no calendário como uma reunião ordinária, quinzenal, mas naquele dia a pauta vai ser um workshop sobre análise do demonstrativo de resultados de exercício e de indicadores financeiros. Então, assim, é um dia de reunião, mas naquela reunião vai ter um aprendizado, vai ter uma capacitação, que inclusive quem está fazendo é uma contadora que é do núcleo. E aí também que a gente traz crescimento, que a gente procura aproveitar muito do conhecimento que está de quem está lá dentro. Então, os empresários, a gente tem um bar, a gente tem uma empresa de automação para equipamentos de refrigeração, a gente tem loja de ferramentas, então são diversos segmentos. Mas a análise do resultado financeiro das empresas é uma coisa que todo mundo precisa saber. Então a gente aproveita aquele conhecimento de alguém que está no grupo para ela compartilhar o conhecimento com os demais participantes e abre também para os outros grupos, né? Então a gente também compartilhou com todos os outros grupos, quem está participando de grupo quiser vir nesse dia, está aberto. E aí, com isso também a gente ajuda os negócios a crescer, desenvolve novas habilidades, como a gente tem um empresário lá que é da área de marketing, que a gente pediu para ele fazer um bate-papo desse e começou a ser contratado para dar palestra. Ele disse assim, eu nunca pensei em dar palestra, né? E já conseguiu 5 clientes através desse trabalho, porque daí as pessoas vão conhecendo Acaba conhecendo né? Então, o trabalho. É uma ajuda assim, que ele sozinho, dificilmente ele ia bater na porta da associação e pedir para dar uma palestra. Né? E a gente também dificilmente ia abrir sem ter nenhuma referência. Sem conhecer. Então, assim, a gente consegue, nesse ambiente colaborativo, fazer com que as empresas cresçam e encontrem seu espaço. Sim. Nós temos aqui, eu pude perceber pela tua fala, nós temos duas linhas bem importantes da tua atuação. A primeira linha é toda essa experiência que tu adquiriu desde que entrou lá na Federação, que começou a ter contato com o projeto do Empreender, com o teu trabalho de conclusão. E nós temos também o teu papel, a tua atuação perante a associação, que é a nossa associação comercial, industrial, de serviços e tecnologias. Assiste, fica mais fácil. Nós temos, principalmente, o teu olhar dentro dessas duas vertentes. Minha pergunta agora, não sei, Lari, se tu também ficou intrigada, antes foi comentado, né, que no Rio Grande do Sul nós temos Inter e Grêmio. Sim, que e realmente as separações, né? Isso. E nós temos isso muito forte, né? Estamos agora na Semana Farroupilha e aí a gente já começa a ver o lenço vermelho, o lenço branco, o multicolorido, né? As pessoas defendendo aí as suas ideologias, enfim, as suas crenças. Quais são os desafios? Ou quais foram o que tu já venceu, ou o que tu acredita que ainda tem que trabalhar, ou não digo tu trabalhar, mas fazer com que as pessoas percebam os ganhos, né, desse modelo, ou de estar um pouco mais aberta para receber a cooperação, a colaboração. Receber e compartilhar, né? Porque é um local Eu entendo, apesar de defender e de ter vários ganhos, né? A gente estava comentando aqui em off, né, que eu fiz todo um trabalho de conclusão de curso a respeito é legal disso, de mencionar. Né? Entrevistei 160 empresas participantes do Empreender. Então, assim, quando eu falo que dá resultado, não é porque eu acho ou porque eu estou defendendo meu trabalho, é porque realmente eu ouvi depoimentos maravilhosos a respeito disso. Mas acho que núcleo não é para todo mundo, porque a gente tem que estar realmente preparado para se doar, né? Chegar numa reunião
com várias outras empresas, algumas até do mesmo segmento, porque a gente tem 3 núcleos lá que são setoriais. São todos imobiliárias, são todos corretores de seguros, são todos contabilistas. E aí tu lançar uma pergunta, qual é a dificuldade que você tem no seu negócio hoje? Eu tenho que estar aberto para dizer, do lado do meu concorrente, que a mim os meus processos não estão legais, né? Então, a gente precisa ter essa predisposição. E a gente não força nada. Eu já tive empresas que disseram assim, não, eu não quero porque eu estou hoje com uma estratégia que eu não vou compartilhar isso com pessoas do mesmo ramo. Ok, tudo não é o teu momento, né? Eu acho que o grande desafio é a questão de fazer com que as empresas entendam que existe uma caminhada e existe uma construção a ser feita. Porque é muito comum a gente receber pessoas que querem entrar no grupo para vender mais. Eu vou entrar naquele grupo porque eu preciso vender meu negócio. E eu já tive pessoas que eu convidei para vir conhecer a reunião, que a gente sempre tem isso aberto, tem uma reunião que é aberta, que os outros conheçam. E ela participou da reunião e disse assim, eu vi que vocês fazem bastante coisa para a comunidade, né? Mas eu preciso vender mais e daí eu não vou participar, porque acho que não é aqui que eu vou conseguir isso. E isso é bem importante, né? E a gente quer falar dos resultados, né? Te perguntar sobre os resultados que as empresas alcançam, então, participando dessas reuniões, especialmente abrindo um pouco do que elas passam, né? Das suas necessidades. E a gente vai fazer isso no próximo bloco, então, tá? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa pergunta, então, para a Mai. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia, telefone 51 30 37 3769, OABRS 4102, site severoadvocacia.com.br. E temos aquela pergunta, Mai, para tu responderes, né? Então, para quem é interessado, para quem, enfim, tem vontade de participar de uma rede, de um núcleo, quais são os principais resultados que essa pessoa ou esse empreendedor, empreendedora pode esperar da participação? O que ela vai ganhar com isso? Bom, tem várias coisas que a gente pode destacar, né? O primeiro, e que eu evidenciei naquela pesquisa que eu comentei, a maioria dos empreendedores não fazem um plano de negócios para iniciar o seu empreendimento. Mas nas entrevistas eles reconhecem que o núcleo é uma importante fonte de informações do seu segmento. Sim. Então, assim, a primeira questão, né? Tu tá num ambiente onde tu tem informações de mercado e que te ajudam, então, a tomar decisões. A questão do acesso às capacitações, né? Preciso de uma capacitação sobre determinado assunto e aí eu tenho que sozinho sair buscando já que tem isso e às vezes o valor vai ser elevado. Sim. Quando a gente trabalha enquanto núcleo, aquela demanda já está certa, a gente consegue buscar um profissional para atender especificamente aquela demanda por um valor mais acessível, né? Então tem essas questões mais subjetivas de informações, de acesso. Mas a gente sabe de informações de melhoria em vendas, de melhoria de processos, principalmente a melhoria de processos, né? Porque daí tu começa a ter essa referência de como é que o outro faz e o que eu posso melhorar no meu processo. Até a gente tem uma experiência muito bacana assim de fazer, inclusive, reuniões na sede de outras empresas. Só o fato de tu chegar na recepção de uma empresa e tu ver como é que a recepcionista está atendendo, como é que está organizado, tu já volta para casa e tu quer arrumar o teu balcão também. Sim, então tem esse fator também, né? Verdade. É um trabalho de inspiração, além, claro, de capacitar tecnicamente, conhecimento. O contato com outras empresas inspira a melhoria, né? Exato. E tem um trabalho de lobby também que eu acho fundamental, especialmente se tratando de associação, porque a gente está para representar uma classe, né? Sim. A mesma coisa. A gente tem... acho que o núcleo que tem um case muito legal aqui dos nossos é o núcleo de contabilistas,
que tinham problemas enormes com relação à emissão de alvarás de São Leopoldo, assim, um processo extremamente trancado, quando a gente começou a se reunir lá em 2016. Eu me lembro das primeiras reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento, eles tinham páginas de demanda, assim. E a última reunião nós tínhamos 2 tópicos, assim, só para verificar como é que ficou, sabe? Claro que o problema não está totalmente sanado, mas o núcleo ganhou uma força que a gente estabeleceu uma agenda permanente com a Secretaria de Desenvolvimento. A gente apresentou demandas, a Secretaria também se mostrou disponível de tentar resolver. Para melhorar. Coisas que sozinho, né? E aí foi legal, teve uma matéria que saiu no jornal de página inteira, os contadores mandaram para os seus clientes até como uma defesa, assim, ó, não é um problema meu, não é o meu escritório que está demorando, sabe? Existe um problema que é no município, que tem outras empresas, não adianta nem trocar de escritório de contabilidade, tá assim para todo mundo. Então tem um trabalho de lobby que é bem bacana. A gente tem o núcleo de imobiliárias, também está em conversas com o Cresci, com o registro de imóveis, não necessariamente problemas, mas às vezes assim, melhoria de atendimento, sabe? Criar um canal de atendimento diferenciado para agilizar, porque isso reflete não só na empresa, mas no consumidor, né? Quem se beneficia é a comunidade como um todo. E aí vem a importância, desculpa, Tati, só para complementar, vem a importância do empresário também acreditar, né? Que ele participando, ele pode se beneficiar tanto em melhoria na empresa quanto para ajudar os próprios clientes. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas deixam de participar por não acreditarem que pode dar certo. Porque o resultado nem sempre é de curto prazo, né? Tem uma caminhada para acontecer, né? Você não muda do dia para a noite, né? Tem um aprendizado que é necessário. Então, é importante entrar de coração aberto. Eu sempre fui muito indignada com algumas questões, assim, que as pessoas reclamam. Tu anda na rua ou tu conversa com um lojista ou com, enfim, qualquer... As pessoas sempre têm alguma reclamação. Aí eu pergunto, o que tu estás fazendo para melhorar? Né? Porque é muito fácil ficar aqui no meu mundinho, achando que o governo é o culpado, que o município é o culpado, que o cliente... Exatamente. Agora, quando eu realmente me preparo para assumir, né, o meu papel e buscar esse fortalecimento, a coisa muda de figura. Exatamente. E hoje, Maia, assim, para a gente poder deixar para o nosso público bem claro, o SEBRAE hoje é o órgão que, dentro do nosso país, ele auxilia a formação desses núcleos setoriais baseado no modelo Empreender. É isso ou não? Hoje, como Empreender, ele é da Confederação. Hoje, quem coordena e quem faz todas as ações são as associações. A gente tem o SEBRAE como um parceiro em que sentido? A gente verifica que a demanda daquele segmento é, por exemplo, planejamento estratégico. Então, eu vou lá no SEBRAE. Digamos que eu não tenha ninguém ali na minha rede, dentro do próprio núcleo, que possa, né, dar um curso. A gente vai buscar o SEBRAE. SEBRAE, quais são as soluções que você tem para qualificar as empresas na questão do planejamento estratégico? Então, a gente tem essa parceria. Então, o SEBRAE é quem fornece as soluções. E outra parceria que a gente tem, que é muito interessante também, é na questão do diagnóstico de gestão. Então, hoje está disponível para todos os associados da entidade esse diagnóstico de gestão, né? Então, porque justamente como o núcleo resolve aquelas questões que são comuns ao grupo, às vezes tem necessidades que são individuais e que são urgentes, que a gente também precisa auxiliar aquela empresa, né? Então, o SEBRAE tem ferramentas para fazer esse levantamento e também para recomendar para aquela empresa que caminho seguir para melhorar aqueles pontos de mercado, de planejamento, de finanças, que estão ali com alguma necessidade específica. Entendi. E com isso, assim, hoje nós podemos dizer que aqui na nossa cidade, na nossa região, e eu acredito que em outros municípios, os núcleos que acontecem, baseado nesse modelo, então, de colaboração, de cooperação, de fortalecimento, para que cada empresa, cada empresário se sinta mais fortalecido, é procurando uma associação local, é isso? Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu defendo muito a questão da metodologia, né? Especialmente na época da Federação, eu me lembro que eu fui chamada algumas vezes para salvar alguns grupos, né? Eu teve uma associação que me disse assim:
eu preciso de ajuda, porque a gente elegeu o Conselho da Mulher Empresária e faz 6 meses e a gente não tem mais pauta. Porque elas combinaram, daí eu disse, tá, mas o que vocês trabalham? A gente sempre faz uma reunião, tal horário, cada uma leva um petisco e não sei o quê. E não tinha pauta, né? Olha então, só. Assim, a metodologia, ela não deixa não ter pauta. Sim, né? A gente faz um planejamento, a gente monta um plano de ação, a gente trabalha o ano inteiro monitorando aquilo. Então, a metodologia não deixa o trabalho se esvair. Então, assim, eu acho que tem várias iniciativas legais, mas o Empreender, eu defendo esse aspecto. É um programa há mais de 30 anos funcionando, que já ganhou o prêmio como o melhor projeto de cooperação internacional, que tem uma metodologia que prevê um profissional capacitado para trabalhar em grupo, né? E acho que essa é outra diferença, assim. O consultor do núcleo, ele não é um técnico, não é uma pessoa que vai dizer de cima para baixo, teu problema é esse e tu vai implantar isso. Não, ele auxilia, ele é um técnico de grupo, ele é capacitado em fazer moderação de grupo e auxiliar o grupo a chegar naquele objetivo que precisa chegar. E todas as associações têm esse técnico, ou ele pode vir externo? Como é que funciona? Como é que se forma um núcleo, um grupo? Vai muito por desejo da associação, mas eu acredito muito quando a demanda vem dos associados, né? A gente, aqui em São Leopoldo, nós estávamos num processo de... A gente estava assim, talvez a associação não tenha condições de implantar agora, porque só tinha eu capacitada para fazer, ia me sobrecarregar, porque eu sou gerente da associação, tenho outras atribuições, né? E aí nós tínhamos um vice-presidente de serviços, vamos começar a conversar com segmentos para se aproximar. E aí a gente começou a conversar com os corretores de seguros. Aí fizemos uma reunião, fizemos outra reunião. Na segunda eles disseram assim, não, a gente tem muita coisa para resolver. A gente precisaria ter um ambiente que a gente se encontrasse periodicamente. Daí eu disse, bom, vamos ter esse grupo como piloto, então. Eu toco esse, depois se der certo a gente organiza o nosso crescimento. Ah, foi assim que começou? Foi assim. E aí quando os contabilistas viram, não, mas a gente também quer um núcleo pra gente. Aí veio uma outra associada e disse assim, eu tô vendo vários núcleos de mulheres, por que assiste não tem? E daí a gente abriu o núcleo de mulheres. E aí nós tínhamos um grupo de jovens que se reunia, mas sem um consultor, sem metodologia. E uma nucleada de jovens, uma empresária de jovens, participou numa reunião de mulheres e disse assim, a gente precisa colocar a metodologia no grupo dos jovens para fazer para frente. E aí depois veio as imobiliárias pedindo que queriam um núcleo para eles também. E aí enfim, né? A gente está com 6 grupos setoriais e a gente tem intenção de abrir outros. A gente está num processo hoje, até está tendo uma capacitação na Federação, que a gente tem pessoas participando lá para poder ampliar esse trabalho, para não ficar só comigo, né? Hoje tem 2 consultoras na associação trabalhando, eu e a Elaine. E a gente quer ter mais gente, porque a gente quer ter mais grupos. Então, é muito comum, e eu me lembro, na viagem que eu fiz lá atrás para Florianópolis, eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para a consultora delas. Como é que vocês abrem novos grupos? E ela disse assim, não, o associado tem que pedir. Hoje a gente não trabalha mais a prospecção. E eu disse, gente, que sonho, quando é que isso vai acontecer? E assim, a gente já está vivendo esse processo, é muito bacana. Bom, assim, que né? bom. E essa tua fala, né, Mai, que as empresas elas se qualificam e as empreendedoras, os empreendedores aprendem muito, as empresas melhoram, enfim. Além desse processo de melhoria, né, gradativo que acontece com o comprometimento deles, tu considera que é um local para network? Acho que ele é... Total, porque além desse trabalho mais interno que os núcleos têm, da capacitação, da consultoria, normalmente eles também promovem eventos externos a fim de atrair outras pessoas, né? Então a gente tem, já fazendo propaganda, dia 31 de outubro vai ter o encontro para negócios, é aberto ao público, não só para associados. A gente usa a metodologia do Sebrae, então nessa questão de ter o Sebrae como um parceiro. Sim. Então a gente reúne empresas em mesas, aquele assim, que a gente fez lá na sede social ano passado? Lá na sede social. Então é um evento para troca de cartões. Cada empresa numa mesa tem 1 minuto e meio para falar do seu negócio. Muito legal. Terminou a rodada de apresentação da mesa, troca. Então ao final do evento todo mundo se apresentou para todo mundo sem repetição. E é bacana de falar, né, Mai, para quem já pensou em participar, já prepara um pitch de vendas, uma apresentação. 1 minuto e meio. De 1 minuto e meio para se vender, para poder, né, demonstrar.
Isso aí. Seu negócio. Exato. É importante estar preparado para ir, não basta chegar lá e... Um cartão de visita, um material, um folder e a fala. Porque ali o impacto todo tá naquela fala, na energia. E a gente defende muito, assim, não é ir ali trocar o cartão. Ali não vai dar negócio, naquela questão da expectativa do resultado a curto prazo. Ali vocês não vão vender nada. Mas peguem todos aqueles cartõezinhos e na semana seguinte, né, liga, marca uma visita para apresentar, para conversar mais. E a gente vai linkar esse evento com outro evento de networking que é muito bacana, que é feito pelo Núcleo dos Jovens Empresários, lá na República das Cervejas. Então, assim, o lugar é maravilhoso, né? Eles já fizeram, semana passada, na quinta-feira, eles fizeram matchmaking, então a ideia é que dê match entre os negócios. Eles trazem um painel com algum tema bacana, eles falaram sobre diversidade nos negócios, falando sobre a inclusão, né, de PCDs, humanização no ambiente de trabalho. Sim. E no final, e também um pouquinho antes, dinâmica de networking. Então, dia 31, a gente vai ter um encontro para negócios, nesse modelo mais formal, de troca de cartão com tempo, às 16 horas. Às 18h30, a ideia, então, terminou o evento, vai todo mundo para a República das Cervejas, que a gente vai ter um matchmaking sobre empreendedorismo social. Que bacana! 31 de outubro? 31 de outubro. Mas a gente tem uma outra agenda antes do dia 31, 22 de outubro. 22. Mas também é pra isso, no último bloco nós falamos sobre todos esses eventos, então. Porque realmente, assim, te ouvindo falar agora, o quanto que quando a gente realmente se abre, né, e se doa, a gente recebe também. Com certeza. Porque eu vou falar então um pouquinho, né, da minha caminhada num núcleo, que é o que eu participo. Nós nos doamos bastante num primeiro momento para a nossa comunidade, para a nossa cidade. E agora a gente está usufruindo da visibilidade, né, da credibilidade, do fortalecimento. E hoje, nesse ano em especial, nós estamos olhando muito mais para a nossa capacitação. Então, assim, por exemplo, um curso que nós fizemos, aquele de vendas, que se eu fosse fazer fora, eu iria investir, sei lá, 500, 400, 600 reais com o núcleo na colaboração, na cooperação. Ficou um valor, assim, simbólico. E aí o consultor, o professor... Ganharam umas consultorias, né? Ainda conseguiram negociar com isso. Até que elas ganharam muito mais do que elas contrataram. Conseguimos até negociar com o próprio professor consultor. Então, isso é importante. E quem está nos assistindo, de conseguir perceber que tem possibilidade, sim, de se fortalecer. Mas tem que estar no meio, né? Tem que estar. Tem que participar. Tem que ler, tem que interagir. Volta lá numa entrevista que a gente fez com a Gabi, que é sobre gestão do tempo. O que a gente mais escuta eu não tenho tempo para participar é verdade. de reunião. Eu não tenho tempo para isso. E se tu não criar o tempo, na verdade, tu nunca vai ter, né? E eu rebato muito, assim, esse argumento, porque eu digo assim, ok, né? O núcleo, ele é o teu trabalho. Tu tá ali pensando a tua empresa. Então, assim, tem que ver bem como é que é essa questão do tempo, porque tu não tem tempo pro teu negócio, então. Exato. Bom, nós precisamos fazer um rápido intervalo. Voltamos logo mais para falar mais ainda sobre este assunto maravilhoso.
Olá, voltamos com a Essence. E em algum momento a Mai, né, a nossa convidada de hoje, que está falando sobre redes de colaboração para o desenvolvimento, comentou sobre os grupos de mulheres, né, Mai? Então, eles existem grupos específicos para mulheres. Então, a pergunta é como que eles funcionam, como que se faz para participar. E tu pode falar em geral, né, dos outros grupos também, como que as pessoas podem aderir, enfim. Nós temos um núcleo de mulheres, hoje são 22 empresárias, 22 empresas que participam. É importante destacar, assim, né, de novo, o núcleo é para melhorar a competitividade dos negócios, então quem Sim. quiser entrar é mão na massa de verdade, assim, né, a gente não toma chá. Até tem, né, mas é de verdade, é trabalho mesmo. E o importante de perfil para quem vai participar desse núcleo é que Sim. seja uma mulher empreendedora. Uhum. Então... E é ela que tem que participar, né? Acho que isso tem que ficar claro. Assim, porque às vezes acontece assim, eu não tenho tempo, mas eu vou mandar um representante, né? E aí aquele representante entra mudo, sai calado, não tem poder de decisão, então a gente precisa definir, por exemplo, o evento que vai ser feito vai ter determinado investimento e aí a pessoa não tem aval para falar pela empresa, né? Então é a mulher tomadora de decisão, a empreendedora. E eu queria destacar também que a gente tem 6 núcleos, né? 3 são setoriais. Então, os contabilistas, corretores de seguros e as imobiliárias. Então, esse é tranquilo. Tem que ser imobiliário, fechado, tem que ser contabilista. Das mulheres empreendedoras, o perfil, então, é ser mulher empreendedora. Dos jovens, empresas com até 5 anos de mercado ou cujo proprietário tem até 40 anos de idade. Porque, então, são empresas também que estão numa determinada fase de desenvolvimento. Sim. E o Vale Home Decor são empresas que atendem arquitetos, engenheiros ou designers de interiores, né? Os clientes desses estabelecimentos têm que ser esse público. Então, a gente tem lá lojas de pedras, né? Granito, mármores e granitos, revestimentos, material de iluminação. Então, esse é um núcleo voltado para esse pessoal da área de decoração de ambientes. Que está fazendo um ciclo de palestras bem bacana também. Eles trouxeram agora o palestrante para falar sobre a gestão de escritório de arquitetura. Trouxeram o pessoal do Minha Foto de Bolso para dar um curso de como tu faz uma foto legal do teu produto, mas com celular. Né? Então, super bacana. Tem uma programação bem bacana. E como isso fortalece, né? E são aprendizados econômicos, mas que pode, se o empresário conseguir captar bem a essência, gerar ótimos retornos, né, e resultados financeiros, enfim, até a gestão em geral. Quando é que sozinho tu tem essa oportunidade? Preciso de uma palestra sobre administração de escritório de arquitetura, né? Já que eu acho. É muito específico, então, né? Estando nesse meio é mais fácil de ter as demandas atendidas. Sim. E acho que para fechar essa partezinha sobre as participações, aqui na Assiste, as reuniões elas não acontecem somente na sede, né? Normalmente sim. Normalmente na associação. Alguma a gente faz itinerante na empresa, assim, mas até em função de espaço, a gente está com grupos que são grandes e as empresas têm dificuldade de ter uma sala de reunião que comporte todo mundo. Então, no geral, as reuniões têm sido lá. É um trabalho que é para associados, né? Então, o núcleo tem que ser associado da associação. Porém, a gente tem um combinado, assim, porque a gente entende que daqui a pouco não está no meu momento de participar. Eu achei que o núcleo era uma coisa, outra coisa. Então, assim, até 4 reuniões a gente permite que vá para conhecer, para ver se o trabalho faz sentido, para ver se vai se sentir confortável naquele ambiente. E aí, depois disso, sim, para continuar participando, tem que ser associado. E a gente também tem um acordo de convivência, assim, que 3 reuniões de ausência a gente considera que está fora do grupo. Porque daí tem aquela coisa, eu não consegui participar. Aí hoje eu não fui porque eu tinha cliente. Pois mas né, isso aqui também é trabalho. Então, assim, se você nesse momento não está conseguindo entender que o núcleo também é trabalho, ou não está conseguindo trazer isso tão para o dia a dia da tua empresa, talvez não seja esse o momento, né? E a gente super respeita, porque todo mundo tem o seu momento, tem seus compromissos. Então, os encontros são quinzenais, eles ocorrem em diversos horários, assim? Como cada grupo tem seu dia, né? Então, nas terças-feiras, agora eu vou fazer a cola aqui. Nas terças-feiras, a gente tem, das 8h30 às 10 da manhã, o núcleo de jovens empresários e o núcleo de imobiliárias. Na quarta-feira, às 8h30, o núcleo de mulheres e o núcleo Vale Home Decor, em salas separadas, né? Só a data coincide. Nas quartas, à 1 da tarde, o núcleo de corretoras de seguros e nas quintas, às 8h30, o núcleo de contabilistas. Ótimo. Tudo pela manhã. Tudo pela manhã. Isso também foi uma coisa que nos surpreendeu.
porque demanda toda uma estrutura para a associação estar aberta de noite, né? E quando a gente pensou os núcleos, a gente se preparou para isso e todos, a gente sempre valida, não é a associação que propõe a data, a gente faz uma data assim, para lançamento da proposta, reúne o grupo e o grupo entra num consenso de qual a melhor data. E todos, isso tem que ser em horário comercial, porque é trabalho. Então, assim, o pessoal que legal. Já tem esse entendimento. Então, a gente está conseguindo manter todas as agendas em horário comercial. Bem bacana. Que show. E os encontros, então, são quinzenais. E eles têm uma duração de quanto tempo? Assim, 1 hora, 2? 1h30. 1h30. Certo. Com horário pontual para começar e horário que a Tati sabe, né? Eu, assim, às vezes, né, são 22 na sala, às vezes é 8h30, tem 5. Eu começo a falar e conduzir a reunião, porque a gente tem uma pauta para cumprir, né? Claro. E ali, 15 minutos antes das 10, eu já digo, pessoal, a gente está chegando no final, tal organiza assunto, a gente tudo. precisa fechar, ou assim, a gente não vai conseguir chegar numa conclusão desse assunto, vamos deixar isso para a próxima reunião, venham preparadas para a gente discutir isso, porque tempo é dinheiro, né? Então, é isso aí. É verdade. Bom, eu acredito que o programa ele trouxe hoje um olhar bem interessante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, falando através das redes de colaboração, de cooperação, e que elas existem. Então, quem está nos assistindo, sugerimos que procure a sua associação local, que busque conhecer um pouco mais o Projeto Empreender, que já vem aí há mais de 30 anos, é isso? Mais de 30 anos, e aqui na Regional a gente tem Esteio, Sapucaia, Canoas, Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, todas elas têm esse trabalho de núcleos, assim, então é fácil se encaixar em alguma das entidades. E se você tem um perfil que daqui a pouco não foi citado aqui dentro dos núcleos que existem na Assiste, aqui em São Leopoldo, formem, né? Por que não? Promovam, fortaleçam, e eu acredito que com a metodologia, com todo esse olhar que está sendo dado, não tem como a gente ficar reclamando mais de que estamos sozinhos, que a coisa é difícil, né? Que o governo não dá conta. A associação tem esse entendimento que é nosso papel acolher, né? Então, assim, tragam a demanda que a gente vai tentar se organizar para ajudar, porque é o nosso trabalho. E aquele exemplo que a Mai falou, desculpa, Tati, que a Mai falou sobre a questão que conseguiram organizar até para a prefeitura, né, dentro de um setor municipal, pelo fortalecimento dos empresários, fazer uma intervenção, vamos chamar assim, num órgão público para uma melhoria de processo deles. Então é muito relevante o trabalho de uma instituição como essa, e ficar reclamando e terceirizando a culpa, vamos chamar assim, não é o melhor, né? Então existem vários recursos e várias entidades a fim de apoiar, então, os empresários. É verdade, há uns 5, 6 anos atrás, o nosso alvará demorava muito tempo também. Não era uma coisa de agora, isso já vem há bastante tempo. E esse ano a minha contadora conseguiu resolver o problema do alvará rapidinho. Minha amiga lá em outro município, que também estava tentando, se arrastou, porque eu não entendo muito disso, mas quando a gente tem uma instituição, um grupo fortalecido que vai lá, discute, constrói, é muito mais fácil. E a gente cobra, né? Porque às vezes eles dizem, não, mas está funcionando. Daí no outro dia diz, olha, a gente encaminhou e não está ainda, né? E a prefeitura tem sido muito aberta, assim, de verificar o que está acontecendo e de melhorar. Então, o assunto hoje, assim, eu acredito que foi muito, muito, muito válido. Quem é de São Leopoldo, sugiro conhecer a Assiste. Nós temos muitos eventos, que a instituição oferece para a comunidade. Não são eventos fechados, claro que tem um diferencial para quem é associado, sempre tem um benefício, mas é aberto à comunidade também, né? Então, o que nós temos de novidades, de coisas boas? Vamos lá, Mai, mostra para nós a agenda de outubro, e como a pauta foram as redes, eu vou trazer só o que é dos núcleos, tá? Porque a agenda da associação é enorme. Então, eu sugiro, olhem lá no nosso site, www.assistesl.com.br, tem o menu agenda, lá tem toda a programação. Mas a gente vai ter agora, em outubro, tem um jantar que a gente faz toda a primeira terça-feira do mês, que é promovido por uma empresa associada. O de outubro, quem vai fazer são os jovens empresários, com a temática Uma Terça em Vegas. Então, né, vai ter cardápio temático, decoração temática, a música, vai ser todo alusivo a Las Vegas, dia 1º de outubro, a partir das 19h30, na nossa sede social. Dia 22 de outubro tem o Empreendedoras em Movimento, que é realizado pelo Núcleo de Mulheres Empreendedoras, a partir das 16 horas.
E ele é um misto de palestras com uma feira de exposição do produto das nucleadas. E a temática dele todo vai ser a liderança na arena. Isso. Teremos várias palestrantes com palestras curtas, assim, de 15, 20 minutos. Então, vai ser um momento bem bacana de ter conteúdo e também de conhecer empreendimentos locais. E uma palestra magna, né? Com a Suzana. Suzana Cacuta, né? CEO do Tecnocinos. Que legal. Vai fazer a palestra de abertura. Temos o Encontro para Negócios, dia 31 de outubro, a partir das 16 horas, que é esse evento da dinâmica da troca de cartões que eu comentei. E nas sequências, 18h30, na República das Cervejas, o Matchmaking, que é um evento de networking que vai falar sobre empreendedorismo social. Então, a gente deve ter 3 painelistas aí trazendo conteúdo. E aí o evento também tem uma dinâmica que proporciona a troca de contatos, de cartões. A agenda é bem movimentada, né? Sim. Fora a agenda da instituição, claro. Da instituição, de palestras, de capacitações, de reuniões almoço, tem uma série de outras coisas. Bacana. É verdade. E os contatos, né, Tati? Os canais de comunicação da MAI, para deixar para o nosso site, né? Temos também o telefone 3037 6065 e o e-mail assistesl@assistesl.com.br. A de associação, C de comercial, I de industrial, S de serviços, T de tecnologia, SL de São Leopoldo. Isso. Bacana. Aí. E a associação fica aqui em São Leopoldo, localizada na Rua Lindolfo Collor, número 439, 5º andar, é bem na esquina com a Rua Independência. E tem um café sempre gostoso, saboroso sempre, lá, sempre, né? sempre. Mas sempre tem. As meninas Bacana. também, o pessoal lá sempre receptivo para nos receber. Tem uma equipe pronta lá para atender. Eu havia comentado com a Larissa que esses eventos que a gente realiza aí pela associação, as pessoas que vêm nos prestigiar, vou falar das mulheres, então, né? As mulheres empresárias e empreendedoras que estão nos assistindo, na medida em que vocês participam de um evento destes, vocês podem participar da primeira reunião das mulheres nucleadas, enfim, do núcleo de mulheres, para conhecer. Sim. E para daqui a pouco começar aquele namoro e aquela proposta de decisão, né? Se vai ficar ou não. A gente sempre abre no núcleo de mulheres a primeira reunião após um evento público, a gente permite a entrada de novos, né? Porque como a gente segue um plano de trabalho, Sim. é complicado a cada reunião a gente estar recebendo novas integrantes. Isso. Então a gente sempre faz um evento e a reunião seguinte ela é aberta ao ingresso de novas nucleadas. E aí a gente recebe essas novas convidadas um pouco antes da nossa reunião começar às 8h30. Então é uma boa oportunidade aí para quem sentiu o desejo de participar. E Lari, me diz uma coisa aqui que nós temos de agenda agora para outubro. Quais são os eventos da Lari? Para outubro a gente tem a definição de datas ainda de um curso de Business Canvas, né? Então para modelagem de negócios, e também tem uma palestra para mulheres empreendedoras também com agenda a confirmar, agenda e local a confirmar. Muito Isso bem. aí. Ó, já sabem, se daqui a pouco rola um match aqui, vamos fazer alguma coisa. Então, já, né? A gente já pode se programar. Aí, que bacana. Em outubro, então, nós teremos uma turma iniciando em Caxias do Sul, do curso do Enneagrama das Personalidades, 5 e 6 de outubro, estão todos convidados. Quem é da região da Serra, né, do Vale dos Vinhedos, lá da região dos vinhos, por favor, consulte aí a nossa agenda e, de repente, estejam lá presentes também para participar. Rede social, @Tatiane Martins Oficial, é Face e Instagram, www.tatianemartinsoficial.com.br, o meu site, e queremos agradecer também ao nosso patrocinador Severo Advogados. Isso aí. Eu vou deixar as minhas redes sociais também. Então, no Face e no Instagram é @Lari Moraes Mentoring. E eu acabei não comentando agora. A gente vai entrar com um novo serviço na área de comunicação. Em seguida vai estar no nosso site no ar também, Tati. Muito bem. Muito obrigada pela participação, muito obrigada, Mai, pela presença. Obrigada e por compartilhar conosco tanto conhecimento e tanta experiência bacana aí, que eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo ficou mexido e instigado aí a conhecer mais. Conhecer e participar. Muito obrigada pela participação. Seja bem-vinda sempre.